Olá pessoal, seja bem-vindo a mais episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Sérgio, no episódio anterior a gente falou sobre como organizar igreja e aí as pessoas aí já entendem um pouco melhor de como que a gente pode, juntamente com a associação, a secretaria, o manual da igreja, a gente criar essa estrutura para que a igreja avance. Afinal, ela precisa de tudo isso para que a cultura de multiplicação aconteça com ela de uma maneira intensa, e esse é o tema da nossa conversa de hoje. Como que a gente pode não perder essa cultura de multiplicação para que essa igreja ela tenha um ímpeto não somente local, mas um ímpeto global, né? Esse é o nosso negócio. A gente está falando aqui de mudança de cultura, né? E temos sempre que lembrar, a gente não está falando de uma mudança de cultura especificamente nessa nossa conversa de revitalização, né? Ou de uma igreja estabelecida. Então não tente revolucionar agora. Se Deus está te chamando para isso daí, conversa com o Alex aí, ele é o cara da revitalização aí na divisão na divisão sul, não, na União Sul Brasileira. Temos um programa para isso daí também. Mas a gente está falando dentro de um contexto de plantio de igreja. E quando a gente fala de mudança de cultura, mesmo numa igreja nova, a gente tem que mudar a nossa própria maneira de agir, né? Exato. O nosso próprio comportamento, nossos próprios hábitos, para a gente não entrar numa igreja nova com hábitos aí, coisas viciadas que vão prejudicar o funcionamento da igreja, o próprio DNA da igreja. Então, a gente vai falar de um pouquinho de como formar uma cultura saudável para uma igreja bíblica, missional e encarnacional. Cara, e isso é tão importante, né, Sérgio? Porque a gente começa a conhecer a importância de se criar esse ambiente onde se respira multiplicação. A gente começa a entender os passos necessários para a gente criar essa cultura de multiplicação. Eu acho que a gente vai falar de 3 coisas que são super importantes para a gente ver essa cultura solidificada, né? E isso é tão importante porque quando a gente olha para o contexto do Novo Testamento, a gente vê 2 igrejas completamente diferentes. Por exemplo, a igreja sede, mãe da igreja, que era a igreja de Jerusalém, que havia perdido o seu ímpeto de multiplicação, e você vai ver a igreja de Antioquia, né? Você vai lá em Atos 11, diz que crescia o número de discípulos assim absurdamente, e eles foram chamados de cristãos pela primeira vez fora de Jerusalém. Olha que coisa interessante, né? A igreja nunca é conhecida quando ela se tranca nas suas próprias portas, ela é conhecida quando ela sai, quando ela está na comunidade. E a igreja de Antioquia foi pela primeira vez ali os cristãos sendo denominados dessa forma, e mostra o ímpeto da igreja de Antioquia, que se tornou uma igreja enviadora, uma igreja que se tornou a base missionária, basicamente, né? Ela era a base missionária da igreja do Novo Testamento. Por quê? Porque ela tinha esse ímpeto de multiplicação muito grande. Dali que vai sair vários apóstolos, Barnabé em diante, que vai fazer esse movimento realmente acontecer. É tremendo o que você vê através da igreja de Antioquia. E aí vem algumas perguntas que a gente vai entendendo, né? Como é que estava indo a igreja de Antioquia diante dessa multiplicação? Por que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos ali pela primeira vez? Exatamente por isso, né? Você vai ver que existem alguns valores que vão sendo aplicados na vida dessa igreja e que talvez servem como alguns dos principais valores para a gente entender isso também. Porque isso pode significar na prática, Sérgio, uma igreja que se multiplica, que treina, que envia aquilo que ela tem de melhor. Esse, para mim, é um dos primeiros pontos, né? A cultura de multiplicação faz com que a gente treine e envie os melhores e não a gente retenha aquilo que a gente acha. Porque as igrejas normalmente têm esse pensamento, né? Se a gente liberar fulano, vai acabar com a nossa igreja. É porque essas igrejas normalmente não têm essa cultura de multiplicação. Porque se elas tivessem a cultura de multiplicação, ela iria treinar para enviar e não para reter, né? Exato. Não, é exatamente isso daí, Alex. E quando a gente fala de cultura, o que é cultura? Se não a expressão dentro de um grupo, através da linguagem e do comportamento, a expressão dos valores que existem ali. Claro. Então, a gente começa com os valores e a gente precisa entender esses 3 passos, né? Mas tudo começa com os valores. Então, com o grupo base que você está trabalhando aí, uma das atividades extremamente importantes que você vai fazer como grupo nessa jornada é identificar de uma maneira bem clara quais são os valores desse grupo, quais são as coisas não negociáveis
os requerimentos para que essa igreja seja a igreja que você tenha a convicção de que Deus está chamando você para plantar, para começar. Quais são os valores assim extremamente importantes que você quer que essa igreja viva, né? Então vamos dar um exemplo aí de um valor de que o amigo que ainda não faz parte oficialmente dessa igreja, quem sabe o não cristão, ele vai ser a pessoa mais priorizada nessa igreja. Nossa. Isso é um valor. Isso, né? tem muitas implicações, assim, que é bem amplo, tem muitas coisas que envolvem aí. A partir desse valor, tá? Esse valor específico, e esse é o exercício que a gente vai ter que fazer com o grupo, a próxima pergunta que você faz é: qual que é a narrativa que vai promover este valor? E qual que é o tipo de narrativa que vai emperrar ou que vai impedir esse valor de acontecer dentro da nossa igreja? Por exemplo, dá um exemplo aí, Alex. Qual que é uma narrativa que pode emperrar esse tipo de valor? É chamar a visita, em vez de chamar de amigo, chamar de visita. Já de cara, Acabou. Exatamente. Então você está vendo, Alex, que você pode ter um valor que é muito bacana, mas se você não identificar quais são as narrativas que vão promover ou que vão impedir aquele valor, você vai sabotar aquele valor. Não tenha dúvida. E o valor não vai para frente, porque os valores, Alex, eles não acontecem do nada. O valor, ele não se torna num comportamento da noite para o dia. Ele nem dá esse pulo de valor para comportamento, ele tem que passar pela narrativa. Por quê? Exato. Porque os valores estão na cabeça da gente. Como que os valores vão ser expressos para as pessoas para que elas possam se acostumar com aquilo lá e começar a praticar? É através da nossa conversa, através daquilo que a gente fala, como a gente expressa esse valor, como que a gente convence, como que é o dia a dia da conversa. Então, entre o comportamento e o valor, você tem algo muito importante ali no meio chamado narrativa, ou seja, a linguagem que você usa para expressar esse valor. Muito bom. Faz sentido? Faz total sentido. Se eu colocasse, por exemplo, um valor de que todos na nossa igreja têm que responder a pergunta: quem é o seu próximo discípulo? Cara, isso é um valor que a gente é inegociável. Todo mundo tem que responder essa pergunta. Quem é o seu próximo discípulo? Você tem que ter um nome para dar. Você tem que ter uma pessoa que você está discipulando. Imagina um valor desse, um valor poderoso desse. Esse valor vai trazer uma linguagem que é a linguagem da multiplicação. Em vez da gente dividir ou perder, a gente está falando de enviar e multiplicar. É completamente diferente. A linguagem, as histórias que a gente vai contar, Serginho, a linguagem que a gente usa são para reforçar essa ideia de pessoas que estão discipulando outras. Então, por exemplo, eu fui numa igreja aí em Baltimore uma vez, uma igreja do David Franklin. Nesse prédio de igreja dele, o hall de entrada dizia muito dos valores deles. Um dos valores deles era o acolhimento, era o cuidado. E no hall de entrada, você não tinha lá cartaz do próximo evento e tal. Não, era uma parede toda preta e com um título em cima, Freedom Hall, e o nome de pessoas escritas. Eu perguntei, que são essas pessoas? Ele falou, essas são o nome das pessoas que a gente está cuidando. E a cada semana a gente tem testemunho de pessoas que cuidam, que contam como é que eles estão cuidando dos nomes que estão lá nessa parede. Olha que coisa fantástica, né? O hall de entrada da igreja é centenas de nomes de pessoas que estão sendo cuidadas pela comunidade. Isso é um alinhamento do valor com a linguagem que vai ser transmitido nos testemunhos, nas palavras, a maneira da gente expressar, né? É fantástico. Exato, é isso mesmo. Um outro valor da multiplicação, porque o envio é o que vai ser celebrado, né? A gente quer ter essa cultura. Quando a gente fala de cultura, você pode substituir essa palavra por comportamento, tá? Então a gente quer esse comportamento, essa cultura de multiplicação. Então o valor que a gente tem, ele tem que ser expresso. Qual que é a linguagem que a gente vai usar? Como você falou, de multiplicação e não de divisão, né? Então a gente não fala de dividir. A gente não fala nesse caso, né, Sérgio, de dividir igreja, né? A gente fala de multiplicar a igreja, né? Multiplicar. A gente não fala de perder estamos perdendo 20, 30 pessoas. Não, estamos enviando. Então essa linguagem, ela não é nem permitida, né,
no nosso contexto ali, enquanto a gente estava falando isso daí, a gente foi intencional nisso daí, e o pessoal entendeu. A gente não fala de perder. Tanto é que quando a gente inaugurou a igreja, que a gente enviou ali 20 membros do nosso grupo base para plantar a próxima igreja, não teve choro e ranger de dentes, não teve reclamação, não teve tristeza, aquela despedida triste, teve celebração, teve bolo, por quê? A gente alcançou uma vitória como igreja, né? A gente estava ali realizando o sonho que a gente tanto falava e repetia. Então, quando aquilo aconteceu, quando aquela repetição do que a gente falava, tem que enviar, a gente vai alcançar o objetivo que Deus tem para a nossa igreja quando a gente enviar, quando enviou, a gente alcançou, a gente concretizou o valor que foi enfatizado com a narrativa, e ele foi concretizado no momento do envio. Então, seria muito difícil a gente pular do valor para o envio se a nossa conversa fosse, cara, vocês vão... Exatamente. Quero mandar... a gente vai dividir, vamos perder. A gente vai perder. Exato. Quantas pessoas a gente vai perder mesmo? É 10? Será que não dá para ser 9? É 20? Será que não dá para ser 15? Você está entendendo? Você precisa de uma narrativa alinhada com seus valores para você alcançar a mudança de comportamento. Cara, isso faz muito sentido, sabe? Porque se a gente deve periodicamente, Sérgio, avaliar se a nossa narrativa corresponde aos nossos valores estabelecidos. Isso nos leva a esse comportamento, porque às vezes eu percebo que não existe congruência. A gente fala que a nossa igreja é fazer discípulo, é um valor. A gente diz, não, qual é um valor? Fazer discípulo, discipulado é um valor. Só que quando a gente vai ver na narrativa, a gente está muito mais preocupado com um ponto desse processo, nessa caminhada do discipulado, a gente está preocupado às vezes com o batismo, mas a gente esquece que o discipulado é uma caminhada que envolve também o batismo, mas não é só isso. Porque a nossa linguagem não está batendo, não está congruente com o nosso valor, consequentemente isso afeta o nosso comportamento. Então, esse é um exercício muitas vezes difícil, né, mas que vai resultar em um grande benefício para o grupo nessa nova planta, quando ele avalia constantemente essa congruência de valores, narrativas e comportamentos. Porque desde o início a linguagem vai moldar o que a gente vê como aquilo que é a nossa vitória. Né? Imagine que agora a sua igreja, no dia da inauguração do prédio, enviando aqui uma boa parte do grupo para se multiplicar em outra parte da cidade. Isso aí, nós estamos passando um recado muito forte. A cultura mantida pelos valores e a narrativa operante vai determinar se a igreja chora ou se comemora, como foi o seu caso aí, esse momento. Ou se ela sequer vai poder acontecer. Eu fui numa inauguração de um prédio que eles recolheram a primeira oferta e disseram o seguinte: a primeira oferta aqui não é para nós. A igreja aqui do Beira Rio, em Joinville. Essa primeira oferta vai ser para nossa filha, que a gente vai engravidar daqui a 1 ano e meio. Cara, a primeira oferta do culto deles, eles disseram não é para nós, é para nossa filha que a gente vai engravidar daqui a 1 ano e meio. Você tem noção do poder dessa linguagem vindo de um líder ao falar no momento da oferta? E eu tenho certeza que aquela oferta lá foi uma boa oferta, por quê? Porque tinha uma causa por trás muito forte. E era com essa narrativa, com esse valor de multiplicação intenso, que se transformou no comportamento da doação. Eu acho isso fantástico. Olha, isso que você está falando, isso é fantástico, cara. E você mencionou alguma coisa aí. Você veja que essas coisas pequenas te levam a você ter resultados muito maiores, né? Uma coisa pequena que a gente fez quando a gente estava desenvolvendo essa nova cultura, né, essa cultura de multiplicação, é que logo no começo, à medida que a gente ia fazendo os cultos e a gente, obviamente, começa a fazer um programa aqui, ou às vezes tem alguma outra coisa ali, logo no começo, quando houve uma questão da pessoa que estava organizando ir lá e convidar o resto da galera, do nosso grupo base, convidar, incentivar o pessoal aí, eu fiquei pensando assim, a gente fala tanto que a igreja é para ir e agora a gente vai gastar nossas energias e o nosso foco em chamar para programações. E veja bem, eu não estou dizendo que programações elas não são boas. A minha preocupação não era com a programação, minha preocupação era com a narrativa
e como aquela narrativa estava ensinando a igreja, os meus líderes. Então, olha, veja só, eu fiz algo arriscado. Eu falei com os meus líderes, a gente combinou de não, de lá da frente ou até em grupo, a gente não faz anúncio de programa. Nenhum. A gente não chama. E individualmente, eu falo assim, olha, só se realmente o Espírito Santo mostrar para você, mas o nosso foco não é chamar as pessoas para um programa, para um culto. O nosso foco, o nosso trabalho é nós irmos até as pessoas e conviver com elas e estar ali para elas e confiar que Deus, que Jesus vai edificar a sua igreja e Ele vai fazer o trabalho de trazer essas pessoas. Muito então bom. Eu falei assim, ó, ninguém chama mais ninguém para nada. A gente não chama. Se quer chamar alguém para alguma coisa, chama para sua casa. Chama para viajar, chama para passear, chama para tomar um café. Para a igreja, a gente quer que as pessoas peçam para ir. E Alex, a gente nunca teve problema nenhum. Eu imagino. De ter igreja vazia, tá? Então, o que isso fez? Essa narrativa ensinou que a nossa expectativa dos membros da igreja não é de a gente esperar uma igreja cheia, mas a expectativa é que eles, a igreja, vá até o mundo e não que o mundo venha até a igreja. Interessante. O chamado é para que nós irmos e não do mundo vir, né? Então, senão a grande comissão seria fique e espere que o mundo venha de todas as nações até você. Não é isso que está falando. Não é? Ide, você vai até eles. Exato. E faça discípulos de todas as nações. Então, foi uma coisa arriscada que eu pensei assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas existia uma cultura ali na igreja, Alex, de a gente não convidar. E tem gente que não concorda e eu entendo completamente. Isso também não quer dizer que não rolou convite, claro que rolou. Quando a pessoa falava assim, o que vocês estão fazendo? Você via que a pessoa está curiosa. Eu disse, não, a gente está aqui, ó, fazendo isso aqui, vem com a gente, vai ter culto aqui e tal. Interessante. A pessoa mostrava uma abertura, então às vezes, mas na maioria das vezes, a pessoa se convidava. Ela queria saber, o que vocês estão fazendo sábado? Eu quero estar lá com vocês, vamos lá, o que vocês fazem e tal. Não, beleza, tal, é aqui, esse horário e tal, vamos lá. Interessante então, isso. A cultura, ela foi modificada no sentido de termos pessoas que buscavam, que eram fiéis à grande comissão por causa dessa linguagem. A gente parou de chamar de lá da frente individualmente. Muito bom. Eu acho, Sérgio, que nesse episódio fica aí o desafio para cada um de nós, para a gente fazer uma lista dos valores dessa nova igreja, baseado em princípios bíblicos, da missão, do chamado específico para ministrar na nossa comunidade. Quais são os valores fundamentais? Vamos listar esses valores. Baseado nessa lista, vamos trabalhar com o nosso grupo na linguagem necessária para transmitir esses valores de uma maneira clara, que as palavras, as expressões, quais são as palavras e expressões que a gente deve evitar para que essa linguagem seja pura, seja cristalina, seja clara diante daquilo que são os nossos valores e, acima de tudo, como é que a gente vai trazer isso como sendo basicamente o comportamento do nosso grupo, né? Onde que isso vai redundar? Quais são as ações que vão redundar nisso? Então, quando a gente tem a congruência dentro desses aspectos de valores, narrativas, que é a nossa linguagem, a maneira como a gente conta as nossas histórias, os testemunhos, e a gente leva isso para o nosso comportamento, eu acredito que a gente tem aí uma cultura de multiplicação fantástica acontecendo na vida da nossa igreja. Eu acho que é isso aí, pessoal. Esse episódio foi objetivo para antenar você sobre essa realidade, para você não perder esse foco, não perder esse ímpeto de tudo que a gente já discutiu aqui. E a gente vai para o último episódio aí, Sérgio. Quem diria, Sérgio? O último episódio da nossa série de 27 temas aí, baseado aqui, ó, no playbook, né? Baseado nesse playbook fantástico aí que a gente escreveu junto aí, que serve aí para esse processo de formação do Grupo Base. A gente vai falar sobre multiplicação apostólica, esse vai ser o nosso último episódio. A gente aguarda você, compartilha com seus amigos aí, com as pessoas que você gosta. Um grande abraço e até lá!